Olá, boa noite a todos. Professor Moalen, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem com vocês durante esse tempo, né, pessoal? Tempo difícil aí para todo mundo, tá? Bom, a gente vai começar o capítulo 5. Na realidade seria o capítulo 5 do livro que a gente, da apostila que a gente está tirando, né? Mas seria o nosso capítulo 4, tá, pessoal? É igual aconteceu no outro capítulo, que era trabalho e calor, lá era 4, mas na realidade no nosso curso seria o capítulo 3, tá bom? Bom, vamos lá. Então deixa eu colocar aqui em modo de apresentação. Pronto. Capítulo 5, que seria o nosso capítulo 4 do nosso curso. Primeira lei da termodinâmica, lei da conservação da energia. Então vamos lá. Primeira lei da termodinâmica para um sistema percorrendo um ciclo. Em qualquer ciclo percorrido pelo sistema. Então nós temos aqui uma integral. Essa bolinha aqui seria uma integral cíclica, tá? De um calor trocado, um calor líquido aqui trocado. E aqui seria uma integral cíclica do trabalho líquido aqui trocado. Então, num ciclo termodinâmico, percorrendo um ciclo, ou seja, aquele que inicia num estado e termina, passa por vários processos e termina no mesmo estado, né? A gente tem que o calor líquido trocado no ciclo é igual ao trabalho líquido trocado no ciclo, tá bom? Aqui nós temos nessas duas figuras representando aqui um sistema que trocando aqui trabalho e trocando calor, né? Dentro de um ciclo. Lembrando que nós estamos falando de ciclo, tá? Lembrando que cada ciclo tem os seus vários processos. Vamos pegar aqui essa figura nesse diagrama PVzinho, né? Nós temos aqui temos dois estados, o estado 1 e o estado 2, e temos três processos, um processo de ida do estado 1 para o estado 2, que é o processo A, e temos dois processos de volta para o estado 1, que é o B e o C. Então, ora a gente vai tratar o processo de 1 para 2 percorrendo AB, né? E ora a gente vai tratar o processo de 1 para 2, de 2 para 1, percorrendo aqui o processo A e o processo C. Então vamos tratar dois ciclos. Lembrar que esses dois ciclos, AB e AC, eles estão entre os mesmos estados, 1 e 2. Então vamos pegar o ciclo aqui AB. A gente vai abrir essa integral cíclica aqui em dois ciclos. E vamos abrir essa integral cíclica aqui abrir essa integral cíclica em duas integrais de processo, porque são dois processos envolvidos no ciclo, e vamos abrir essa integral cíclica em dois processos. Então vamos lá. Isso daqui, olha, seria, tá vendo, em integral, você vê que não temos mais no ciclo, mas nós temos aqui, ó, do processo de 1A a 2A, voltando depois de 2B para 1B, seria isso daqui, AB. Tá? Fizemos isso então para a integral cíclica do trabalho, a gente abriu aqui em duas integrais comuns, e a mesma coisa a gente fez para o calor trocado, de 1A para 2A, de dQ, mais integral de 2B para 1B de dQ. E fizemos a mesma coisa para o ciclo AC, ou seja, indo por esse caminho aqui, olha, AC. Tá? Então, fizemos a mesma coisa aqui. Agora, o que a gente faz? A gente pega esse ciclo e vamos subtrair, na realidade a gente pega desse ciclo AB, essa análise que a gente fez para o ciclo AB, vamos subtrair da análise que a gente fez para o ciclo AC, dando isso daqui, olha. Tá vendo? Então, o trabalho trocado de 1 para B menos o trabalho trocado de 2 para C é igual ao calor trocado de 1 para B, de 1B para 2B, menos o calor trocado de 2C para 1C. Tá? A gente está dizendo que essas duas quantidades aqui são iguais, pessoal. Ou seja, aqui, olha, se a gente fizer se a gente passar esse daqui para lá e passar esse daqui para cá,
A gente passa esse dq aqui de 1b para 2b para cá, e vamos passar essa integral para o outro lado. Aí a gente vai ter isso daqui, olha. Tá vendo? A gente vai ter isso daqui. Ou seja, a gente está falando aqui de 2b para 1b, de 2b para 1b, a diferença do trabalho menos o calor aqui é igual à diferença do calor, aqui ó, desculpa, a diferença do trabalho menos o calor, peraí, que eu quer que some aqui, eu confundo aqui, ó. A diferença do trabalho menos o calor de percorrendo aqui de 2 para 1 no B é igual à diferença do trabalho menos o calor pelo processo C. É o que está dizendo aqui, olha, tá vendo? No processo B, a diferença do trabalho menos o calor é igual à diferença do trabalho menos o calor para o estado C. Ou seja, nós estamos dizendo que essa diferença independe do caminho percorrido. Ora, isso é definição de propriedade que a gente deu para vocês, né? A gente diz que a propriedade ela independe do caminho para chegar naquele estado, ela independe do caminho percorrido. Mas se a gente vê que o trabalho somente, ele não é uma propriedade, porque ele depende do caminho. O calor somente não é uma propriedade, porque ele vai depender do caminho. Mas a diferença dos dois, tá vendo? A diferença dos dois é uma propriedade. E essa diferença aqui a gente chamou de um E, que é a energia. Né? Tá? Seria a energia, seria uma energia aqui, variação de energia aqui do sistema, né? E é a energia do sistema, ou seja, DE, ou ΔE aqui, seria a energia trocada no sistema. Então, colocando isso na primeira lei, tá vendo? Na primeira lei a gente pode colocar aqui, olha, que dQ é igual a DE mais dW, aonde num processo, tá vendo, ó? Então vamos colocar aqui, ó, né? A gente passou esse dW para o lado de lá, tá? Na realidade isso aqui é um outro modo de escrever a primeira lei, né? É um outro modo de escrever a primeira lei aqui. Mas vamos lá. A gente tem aqui que essa energia que está aqui, agora a gente está tratando de um processo. Ou seja, vamos pegar um processo genérico de 1 para 2, é igual a energia do sistema no estado 2 menos a energia do sistema no estado 1, mais o trabalho de 1 para 2. Tá? Você vê que o Q de 1 para 2 depende do caminho. Você vê que o trabalho de 1 para 2 depende do caminho. Agora, essa energia depende do estado. Como que está no estado 2, como que está no estado 1, entenderam? Tá? E essa variação de energia, ela pode ser colocada em termos assim, de energia cinética do sistema, energia potencial do sistema e energia interna do sistema. Veja que nós estamos falando aqui do sistema. Tá? Colocando aqui em termos de diferencial, né, seria desse modo aqui. Lembrando que D e C, né, é meio de M, aqui seria a diferença das velocidades, dos quadrados das velocidades, né, e energia potencial seria a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a diferença de cota dos dois estados. Tá bom? Vamos lá. Então agora a gente está falando de energia interna, né? Energia interna total e o Uzinho, que é energia interna específica, pessoal. Isso é uma outra propriedade. Tá? Na realidade, o Uzão é uma propriedade extensiva, que quanto maior for o seu sistema, mais energia interna ele tem. Né? E vai depender do tamanho do sistema. E a energia interna específica já é elevada para o ponto. Né? E considerando aqui uma mistura, tá? Considerando uma mistura aqui vapor e líquido, fazendo uma analogia, ó, nós temos, lembra que a gente fez para o volume específico, isso daqui? A gente está fazendo uma analogia também para a energia interna específica. Esse massa vezes Uzinho seria o Uzão, ó.
Então, a energia interna. Então, nós estamos aqui, olha, tá vendo? Toda a massa aqui. Então, toda a energia interna aqui vai ser o quê? Toda a energia interna aqui da mistura toda vai ser a energia interna do líquido saturado, mais a energia interna do vapor saturado. Ora, só que, então aqui seria Uzão igual a Uzão L mais Uzão V. Só que o Uzão pode ser colocado em MUzinho, e a Uzão do líquido saturado, né, seria a massa do líquido saturado vezes a energia interna do líquido saturado, e o Uzão do vapor saturado seria a massa do vapor saturado vezes a energia interna específica do vapor saturado. Aí, fazendo esse algebrismo e colocando aquela definição de qualidade, né, ou de título, tá? A gente acaba chegando nas mesmas equações que a gente tinha para volume específico. Sumiu aqui o meu cursor novamente. Eu não sei o que é isso. Aqui, olha, tá vendo essas duas? Antigamente a gente tinha, ó, Vzinho igual a 1 menos x, Vzinho L mais x, Vzinho V. Por analogia, a gente tem isso daqui, olha, que é a mesma expressão, só que agora é para energia interna, tá? E ou é essa daqui ou essa daqui. Lembrando que o Uzinho LV é a diferença de Uzinho V menos Uzinho L. Tá ok, pessoal? Isso aqui para uma mistura, tá? Né? Vale a pena a gente ler esse parágrafo aqui, ó. A energia, vamos ler tudo. A energia interna é uma propriedade independente da substância pura. Portanto, pressão e energia interna específica definem o estado de uma substância. Tá? Ou seja, qualquer propriedade que nós temos aqui, junto com a energia interna ou energia interna específica, vai definir também o estado da substância, tá? Vai ser definido. A energia interna é associada com a agitação, movimento das moléculas e outras formas de energia, molecular ou atômica, emissão de fótons, reações químicas, nucleares, etc. No caso de substâncias puras, isoladas, é associada principalmente com a agitação das moléculas, né? E essa energia interna, ela é tabelada. Então, se vocês forem ver energia interna específica, Uzinho, ela é tabelada. Então, se vocês pegarem lá na tabela, vocês vão ver a energia interna específica, Uzinho. Entalpia. Tá? A entalpia é uma relação conveniente. Olha, nós temos aqui pressão, volume específico e energia interna. Tá vendo? Ó, energia interna, pressão e volume específico. Então, a entalpia, aqui no caso Hzinho, seria entalpia específica. O Hzão seria igual a Uzão mais PVzão. O Hzão seria somente a entalpia. Hzinho seria entalpia específica. Então, ela é definida como sendo, a entalpia específica é definida como sendo a energia interna mais a pressão vezes o volume específico. Você vê que nós temos três propriedades aqui, por isso que ela é conveniente, né? Porque nós temos três propriedades somente em uma aqui, olha. Tá vendo? E a mesma analogia que a gente fez para mistura, para volume específico e energia interna específica, nós temos para entalpia aqui, olha, específica para uma mistura. Tá vendo? É análogo. Isso daqui é análogo. Observações sobre a entalpia. Basicamente, a entalpia é uma propriedade extensiva conveniente para facilitar o equacionamento e racionalização de problemas termodinâmicos. Trata-se, portanto, de uma referência indicativa do estado do sistema. Lembrando que a entalpia específica é também tabelada. Tá? O Hzinho Então você vê que nós já estamos acrescentando aqui duas propriedades intensivas. O Uzinho, energia interna específica, e o Hzinho, entalpia específica. Ok? Vamos lá. Calor específico é o volume constante e a pressão constante. Né? O que é calor específico? O calor necessário para elevar a temperatura de uma substância em 1 grau centígrado ou Kelvin. Então, a definição aqui, olha, para calor específico, a volume constante
é o duzinho por dt, a volume constante. O calor específico, a pressão constante, é a derivada aqui, ó, com relação à temperatura da entalpia, a pressão constante, né? Se a gente for pegar aqui, olha, colocando em termos de delta aqui, que seria um delta U por um delta T, e aqui seria o delta H por um delta T, a gente pode escrever isso daqui, ó, né? A gente pode escrever que CP, pegando o calor específico, a pressão constante, aí pode escrever que CP é igual a um delta H dividido por um delta T. Tá? A mesma coisa a gente poderia falar, esse CV seria um delta U por um delta T. Né? Energia interna, entalpia e calor específico de gases. Aqui nós temos então a equação do gás ideal, PVzão é igual a MRT, ou PVzinho é igual a RT, passando a massa dividindo, volumão dividido pela massa é igual ao volume específico. Pegando aqui então a definição de entalpia específica, no lugar de PV a gente coloca RT. Tá? Derivando essa equação, a gente tem que DHzinho é igual a DU mais RDT. Aí colocando a definição, isso aqui é a definição do CP, né? Aqui, ó, a definição do CP, tá? Seria o DH igual a CP dt. Né? Só que aqui nós estamos colocando, porque aqui, olha, seria, mas não é mais total, uma derivada total, não é? Porque se trata de um gás aqui, ó, ideal. Ou seja, o gás ideal, nós poderíamos escrever que o CP, a energia interna depende somente da temperatura. E o CP, a entalpia, vai depender somente da temperatura também. Por isso que nós temos aqui derivadas totais aqui. Tá? Então nós temos aqui o DHzinho é igual a CP dt e DUzinho é igual a CV dt. Colocando essas definições aqui no DH e DU, a gente tem essa relação aqui. Olha. Cortando o dt, a gente tem que para um gás ideal, nós temos que CP menos CV do gás ideal é igual a constante do gás. Ou seja, a relação a diferença dos calores específicos é uma constante. Tá? Vamos pegar aqui, não vamos comentar sobre essa expressão, não. Tá? A gente só pegou aqui a expressão do CP, né? E integramos aqui, se for um gás aqui, né, qualquer, a gente integra aqui, a gente tem que H2 menos H1, aí você teria que ter o quê? Para CP uma expressão, né? Uma equação, né, aqui que dependesse da temperatura. Né? Isso aqui é dado, é retirado da tabela 6, lá é um modo de escrever, né, uma das correlações aí de temperatura com o CP. Tá? Poderia ser colocado aqui, né, e fazermos as contas. Mas o interessante é essa expressão aqui. Tá? Olha só, equação da primeira lei em termos de fluxo. Então nós temos aqui a primeira lei, a gente abriu aqui o ΔE, lembra? Era a soma desses três aqui, olha. Seria o ΔEzão, né? Tá? Seria energia interna, cinética e energia potencial. Lembrando que cinética e potencial do sistema, a gente abriu aqui e a gente dividiu tudo pelo tempo. Tá? A gente dividiu tudo pelo tempo, caracterizando aqui, eu não gosto de chamar de fluxo. Tá? Eu gosto de chamar em termos de taxa. Tá bom? Mas enfim, tem livro que traz em termos de fluxo, tem livros que trazem em termos de taxa. Tá bom? Aqui a gente vai falar fluxo, mas lembra que o professor Paulo gosta de falar taxa. Taxa é com relação ao tempo. Tá? Bom, vamos lá. Dividindo tudo por ΔT, né? Então a gente tem aqui, ó, a taxa de calor trocado. Isso aqui seria a taxa que o sistema está trocando, o sistema como um todo, que em termos de energia interna, cinética e potencial. E aqui seria uma taxa de trabalho, que é a potência. Né? E isso tudo a gente poderia chamar aqui, olha, de dQ ponto, ΔU ponto, ΔEC ponto, ΔEP ponto, um ponto. Quando coloca um ponto aqui em cima, significa que são taxas ou fluxos. Né? Tá? Eu tirei da apostila, não fala, mas costuma colocar aqui, olha, por exemplo, Q ponto
é igual a ΔU ponto, a ΔEC ponto, ΔEP ponto, esse ponto lá em cima, né? Mais ΔH ou DH ponto, tá? Vamos ao primeiro, vamos fazer 7 exercícios agora. Vou tirar a blusa aqui que está esquentando. Primeiro exercício. Então, essa primeira parte é para sistema fechado, né? Ou seja, a gente vai tratar de sistema fechado. O sistema fechado é aquele que não tem vazão máxima em sua fronteira. Tá? Então, as fórmulas que a gente viu aqui para a primeira lei, né? Para a primeira lei, em termos de fluxo ou não, né? Elas servem, então, para sistemas fechados. Depois a gente vai ver para sistema aberto, o próximo capítulo nosso, que aí vai envolver a vazão mássica na fronteira do sistema. Então vamos lá, exercício 1. Um sistema fechado de massa 5 kg sofre um processo no qual existe trabalho de 9 kJ, no caso aqui é negativo, porque está dizendo que o sistema está recebendo trabalho. Na realidade essa seta aqui está errada. Tá? Aqui seria o contrário, né? O sistema recebendo trabalho é negativo, tá bom? Para o sistema vindo, um trabalho vindo da vizinhança. Então aqui está errado, a seta é o contrário, né? Então se vem da vizinhança, ele é negativo. Se o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, ele é positivo. A elevação do sistema aumenta 700 metros durante o processo, ou seja, o ΔZ é 700 metros. Então esse potencial aqui, ele é importante nesse exercício. Tá? Essa é a energia potencial. A energia interna específica do sistema decresce 6 kJ por quilo, ou seja, ele está dizendo que o ΔUzinho, como é kJ por quilo, é energia interna específica. Tá? A unidade da energia interna específica é kJ por quilo. Não é? Então, se decresce, ela é negativa. O ΔU seria negativa. Né? O que é ΔU? ΔUzinho é o Uzinho 2 menos o Uzinho 1. Se decresce, significa que o Uzinho 2 é menor que o Uzinho 1. Né? Então, vai dar negativo. Diz que a energia cinética do sistema não existe mudança. Tá? Ou seja, ela é zero. A variação da energia cinética é zero. Não existe mudança. Né? O ΔV aqui no caso é zero. Né? Aquele V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, aquele lá é zero. Tá? Então, ou seja, as duas velocidades podem estar iguais. Aí. Tem que estar iguais. Né? A aceleração da gravidade é constante, 9,6 metros por segundo ao quadrado. Determinar a transferência de calor em kJ. Determinar o quê? Então a gente pega a primeira lei e vamos escrever a primeira lei aqui, ó. Energia cinética é zero. A energia potencial é mgΔz, tá? Depois a variação de energia interna, que seria a massa do sistema vezes, ó, o ΔUzinho, né? Isso aqui é a definição. O que é o Uzinho? É o Uzão dividido por M. A definição de energia interna é específica. O que é energia interna específica? É o Uzão, a energia do sistema, dividido pela massa. Né? Então a gente está... É tudo análogo, lembra? É tudo análogo ao volume específico. O que é o volume específico? É o volumão pela massa. O que é a energia interna específica? É o Uzão pela massa. O que é entalpia específica? É o Hzão pela massa. Tá? Então, ó, Vzinho é igual a Vzão por massa, Uzinho é igual a Uzão por massa e Hzinho é igual a Hzão por massa. Tá? Então, vamos lá. V é igual a Q menos W. Então, a gente isolou o que a gente quer. O trabalho é menos 9 kJ, a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o ΔZ, a massa vezes o ΔU, que é negativo. Então aqui deu um calor menos 5,4 kJ. Esse calor aqui é negativo por quê? Então está dando tudo ao contrário, né? O calor negativo aqui significa, qual que é a convenção nossa, vocês lembram?
Quando você tem um sistema, qual que era a convenção do positivo? O sistema, ele recebe calor para realizar trabalho. Isso é o nosso positivo. Lembra que eu falei para vocês? Você tem um sistema, se ele recebe calor para realizar trabalho, isso é o positivo. O contrário é negativo. Então, na realidade, o que está acontecendo aqui é o contrário dessas setas aqui. Ó. Então, na realidade, o menos 5,4 significa que o sistema está cedendo calor para a vizinhança. Tá? E o trabalho de menos 9 kJ significa que o sistema está recebendo o trabalho de 9 kJ. Entendeu? É o contrário do que está aqui. Né? Talvez o autor deixou essas setas aí para a gente ressaltar isso daí, né? Beleza? Vamos ao exercício 2. Como mostrado na figura, 5 kg de vapor contido dentro de um conjunto cilindro-pistão sofre expansão do estado 1, onde eu vou tomar um pouco de água que minha garganta está seca, tá? Eu vou dar um pause aqui, só um minutinho, que já já eu retorno. Só um minuto. Vou dar um pause. Bom, pessoal, dando continuidade aí, né? Fui tomar um pouquinho de água lá. Então é o seguinte. Nós temos aqui então o cilindro pistão, 5 kg de vapor, né? Então é transferido, na realidade, trabalho aqui é colocado um trabalho 18,5 kJ, é negativo. Aqui também é colocado para dentro do sistema calor mais 80 kJ e foi dado aqui o zinho 1 e o zinho 2 aqui, tá? Aqui nós temos o trabalho do pistão, a gente vai ver se é negativo ou positivo, né? Provavelmente aqui vai dar uma expansão, né? Então vamos lá. Desprezar a energia cinética potencial do vapor, determinar a transferência de energia por trabalho vinda do vapor para o pistão durante o processo. Então nós temos aqui a primeira lei. Então a gente tem que a energia cinética potencial do sistema, tá? São nulas, são desprezíveis. Aqui na verdade o sistema está parado, né? O sistema como um todo, né? O sistema como um todo ele está parado, ele não tem nem potencial e nem cinética, tá? Então nós temos que o trabalho, sumiu meu cursor aqui, o trabalho ele é igual a Q menos ΔU. Só que o trabalho, esse trabalho aqui, nós temos dois tipos de trabalho, nós temos um trabalho de eixo e temos um trabalho aqui de deslocamento do pistão, ó. Tá? Então nós temos esses dois tipos, e ele pediu para determinar, deixa eu ver aqui, determinar a transferência de energia por trabalho vinda do vapor para o pistão, ou seja, ele quer calcular o trabalho do pistão, tá vendo? Porque o trabalho das pás ele já deu, então ele pediu para calcular esse trabalho do pistão. Então jogando para lá fica menos, jogando para o lado direito, Q menos ΔU é igual ao trabalho das pás, onde esse ΔU é M, que multiplica a diferença das energias internas específicas, tá? Jogando os valores, né? 80 kJ do Q, 5 kg menos o zinho 2 menos o zinho 1, esse valor dá negativo, com esse negativo vai dar positivo, tá? E aqui é menos trabalho das pás. O trabalho das pás aqui, depois vocês verificam aqui, pessoal, porque aqui no desenho está 18,5 e aqui está 185. Dá uma conferida para mim nesses valores, tá? Aqui é 18,5. Se puderem depois dar uma conferida, mas assim, tá, a expressão é essa daqui. É só conferir esse valor para ver se ele está correto, tá? Ok. Porque até no enunciado está 18,5, né? Então dá uma conferida aqui para ver se realmente está considerando 18,5 mesmo, tá? Por favor. Exercício 3. Um gerador elétrico acoplado. Então nós temos o gerador. Então o gerador elétrico aqui acoplado a uma turbina eólica. Então nós temos aqui esse
essa bateria acoplada aqui, nós temos a turbina aqui, né, uma turbina eólica, tá? Acoplada aqui a uma bateria. Então, uma turbina eólica produz uma potência elétrica média de 15 watts. A potência é utilizada para carregar. Então, nós temos que o trabalho aqui é de 15 watts. Tá? É utilizado para carregar uma bateria. Né? Essa potência é utilizada. Então, existe uma potência aqui, em termos de corrente elétrica, aqui, ó, pessoal, tá? De 15 watts. Na realidade, ó, o W ponto, que aqui é o W, quer dizer que seria a taxa de trabalho, né? O trabalho dividido por tempo, que dá uma potência, tá? É de menos 15 kW, ok? Então nós temos aqui, ó, é o primeiro exercício que a gente está considerando o trabalho em termos de corrente elétrica, né? Tá, que a gente falou que a corrente elétrica ela é considerada como trabalho, né? Ela entraria como W ponto, né, na equação, tá? Beleza. Então nós temos aqui quilowatt. Continuando, transferência de calor da bateria para a vizinhança ocorre a uma taxa constante de 1,8 kW. Então aqui, olha, da bateria para a vizinhança está saindo calor. Está saindo uma taxa. Pela nossa convenção é negativa. Em se tratando de calor, o sistema recebendo calor é positivo, né? E doando calor para a vizinhança é negativo, né? Então vamos lá. Determine para cada 8 horas de operação dessa turbina aqui, né, a quantidade total de energia armazenada na bateria em kJ. Aqui ele quer saber em kJ. E o valor da energia armazenada em dólares, se a eletricidade é avaliada em 0,8 centavos, 0,08 dólares, né? 8 cents aqui, né? Por quilowatt-hora. Então vamos lá, para a gente achar a quantidade total de energia, a gente aplica a primeira lei. Aqui ele chamou de ΔE, para se tratar de energia, na realidade, poderia ser ΔU aqui, né? Poderia ser ΔU, uma vez que o sistema aqui está parado, né? Então seria ΔU aqui, tá? Ele chamou de ΔE, tudo bem, mas é o ΔU, né? Então Q é igual olha, legal, é a primeira vez que está aparecendo essa expressão aqui para gente. Q é igual, na realidade, o que é uma taxa de calor? Tá? Uma taxa de calor é o calor dividido por um ΔT, lembra a definição? Q ponto é igual a Q dividido por ΔT. Ou nós poderíamos colocar em termos de integral, né? Do tempo 1 ao tempo 2 de Q ponto dt. Tá? Essa aqui então é a definição, na verdade a definição do Q ponto, né, que é igual a Q dividido por ΔT. Só que a gente passou o ΔT para o outro lado. Esse ΔT é 8 horas e a gente tem uma taxa de calor que está saindo do sistema de 1,8 kW. Tá? Ok? Então isso vai dar... Opa! Né? Então, na realidade, a gente teria que transformar isso aqui em segundos, porque o watt, o que é? Né? Aqui seria quilowatt, seria o quê? 10 a terceira watt. Então, o watt, o que é? É joule por segundo. Tá? Então, na realidade, a gente tem que colocar segundos para esses segundos aqui, dividir pelo segundo aqui. Né? Então, vai dar 51.840 quilojoules, ou seja, um calor aí cedido para a vizinhança, por isso que é negativo. Né? Ok? Para o trabalho, aí ele está pedindo a quantidade total de energia, né? Esse ΔE aqui está pedindo quantidade total de energia, tá? Então, na realidade, então vamos calcular o Q em função aqui de taxa e vai calcular o W em função de taxa também. Você vê que é parecido as expressões, né?
Então, no lugar do trabalho, ele colocou menos 15 kW durante 8 horas. Então, na realidade, aqui foi... na realidade, o trabalho recebido aqui pela bateria, em termos de corrente elétrica, tá? É menos 4,32 10⁵ kJ. Tá bom? Porque esse menos aqui significa que o sistema que está aqui, que está aqui marcado, né, por essa linha pontilhada aqui, né, tracejada, por essa linha tracejada, ele está recebendo o trabalho da corrente elétrica aqui, ó. Então a gente pegou essa taxa e multiplicou pela duração do tempo, pelo intervalo de tempo, né? Então aí a gente tem o ΔE aí, tá? Agora, o valor da energia armazenada em dólares, e tem esse custo aqui que é por kWh. Então o valor da energia armazenada, veja bem essa transformação que vai ser feita aqui, tá, pessoal? A gente pegou 3,8 vezes 10⁵ kJ, e a gente tem aqui, ó, que 1 kW é 1 kJ por segundo, não é? E nós temos que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Veja bem, ó, multiplicou ainda por 0,08 dólares dividido por quilowatt em cada quilowatt-hora. Concorda? Então veja bem, essa hora corta com essa hora. Esse quilowatt vai cortar com esse quilowatt. Tá? Opa. Sumiu. Esse quilojoule corta com esse quilojoule. E esse segundo corta com esse segundo, dando 8,45 dólares. Entenderam? Então você vê que houve toda essa artimanha aqui, né, de transformação aqui. Isso aqui, sempre quando envolver preço das coisas, a quantidade o valor por quilowatt-hora, é essa transformação que vocês têm que fazer. Tá? Primeiro aqui, ó, 1 kW é 1 kJ por segundo, e 1 hora, você vai colocando as coisas de interesse, né, para você. 1 hora, você poderia colocar qualquer coisa aqui, tá? Mas aqui, ó, como envolveu kilojoule, envolveu hora, envolveu quilowatt, envolveu segundos, por isso que está colocando essas transformações aqui, para resultar somente dólares no final, tá bom? Pois dá uma estudadinha nisso daí, tá? Tranquilo. São exercícios que a gente viu até aqui agora, pessoal, que são exercícios fáceis, tá? São assim, entre médio e fácil, entre fácil e médio, tá bom? Bom, exercício 4. Um gás expande no conjunto cilindro-pistão de P1 8 bar ao volumão de 0,02 metros cúbicos até uma pressão do estado 2 de 2 bar, num processo durante o qual a relação entre a pressão e o volume é PV igual a 1,2, que é igual a constante. O processo aqui politrópico, né? Processo politrópico aqui, opa, para N igual a 1,2. A massa do gás é 0,25 kg. Se a energia interna específica do gás decresce, vai dar negativo aqui, né, o ΔUzinho U aqui é negativo, ó, 55 kJ por quilo durante o processo, determine a transferência de calor em kJ. Desprezar a energia cinética potencial do sistema. Gente, sempre quando está falando de energia cinética potencial do sistema, é como o sistema como um todo. O sistema aqui está parado, ele não está indo nem para cima nem para baixo, e não tem nenhuma... pode ter uma velocidade até constante, né? Tá? Mas aqui ele está pedindo para desprezar a energia cinética, né? A diferença, dois modos você pode dizer que a diferença de velocidade ela é igual, né? A velocidade é igual, ou seja, aquele delta, na verdade, V2 elevado ao quadrado menos V1 elevado ao quadrado, a diferença é nula, ou pode ser que o sistema esteja parado mesmo, né? Então tem essas duas condições. Então nós temos aqui uma massa de 0,25 kg. O estado do 1, 8 bar, 0,02 metros cúbicos. Pressão P2 igual a 2 bar. Tá? Desprezar a energia cinética. Não confundir essa energia cinética potencial quando a gente vai ver uma energia cinética potencial
do fluido, quando a gente estiver vendo lá sistema aberto. Né? Quando a gente estiver vendo o sistema aberto, a gente vai ver energia cinética e potencial do fluido. Tá? Então não confundir energia cinética e potencial do sistema com a energia cinética e potencial do fluido que está entrando e saindo de um sistema. Vamos voltar para o nosso exercício. Né? Então nós temos esses dados aqui. Tá? Nós temos que o trabalho então é integral de EPdV para... Lembra que a gente obteve essa equação aqui quando a gente considerou o sistema politrópico. Né? Então é isso daqui, pessoal. Tá vendo? Então nós temos essa relação. Nós temos o que nós temos? A gente tem P1, V1, a gente tem um N, a gente tem o P2, falta o que? O volume específico de 2. Como a massa se mantém a mesma, se a gente calcular o Vzão de 2, a gente vai poder calcular o Vzinho de 2, não é? A gente vai poder calcular esse Vzinho de 2 aqui. Tem alguma coisa que eu coloquei errado aqui. Peraí, aqui é Vzão, né? Deixa eu consertar aqui com vocês, pessoal. Vou ver se eu consigo consertar aqui. Porque eu falei, aqui eu digitei errado, né? Peraí que eu vou consertar agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Só um minuto. Porque aqui... Não sei o que está acontecendo aqui. Exit. Aqui, ó, é Vzão 2. Tá? Agora tá certo. Isso que na hora que eu estava falando de Vzinho, eu percebi que tinha alguma coisa errada aí. Agora sim. Né? Então seria o que? Integral de V1, Vzão 1, Vzão 2, P dV. Agora sim. Então aqui a gente descobriu, poderia colocar em termos de Vzinho aqui? Pode. Seria M Vzinho 2 e aqui seria M Vzinho 1. Né? Poderia também. Mas o Vzão 2, como ó, PV elevado a 1,2 é uma constante, então a gente tem que P1 Vzão 1 elevado a 1,2 é igual a P2 Vzão 2 elevado a 1,2. Então a gente tira dessa expressão o Vzão 2. Tá? A gente tira da expressão o Vzão 2. Substituindo o Vzão 2, a gente tem o W aqui, o trabalho realizado sobre a vizinhança. Ou seja, trabalho realizado, o pistão está realizando trabalho na vizinhança. Né? O trabalho está sendo cedido para a vizinhança. Por isso que ele é positivo. Sumiu de novo o meu cursor. Jogando na primeira lei, a gente tem que a lei de energia cinética potencial é zero. Ele quer calcular o Q. Né? Então o Q vai ser o Q? O ΔU mais o trabalho. Esse ΔUzão é a massa vezes ΔUzinho. O ΔUzinho ele deu que é negativo, menos 55 kJ por quilo. Esse quilo corta com esse quilo, vai dar kJ, mais 16,5 kJ, que é o valor do trabalho cedido aqui, 2,75 kJ. Calor é positivo. O que significa isso? Calor está sendo cedido para o sistema. E o calor cede trabalho. Esse é o positivo nosso, né? O que é o positivo? O sistema recebendo calor para gerar trabalho. Esse é o positivo. Tá? Ok, vamos para o exercício 5. Ar está contido no conjunto cilindro-pistão por um pistão de massa 50 kg e com uma área da face, essa área aqui da face dele de 0,01 metros quadrados. A massa de ar é 5 gramas. E inicialmente o ar ocupa um volume de 5 litros. Então o V1 dele é 5 litros. A atmosfera exerce uma pressão de 100 kPa no topo do pistão. O volume de ar vagarosamente decresce para 0,02 metros cúbicos, à medida que a energia interna específica decresce 260 kJ por quilo.
Desprezando-se o atrito entre o pistão e o cilindro, determine a transferência de calor para o ar em kJ. Então a gente vai considerar aqui, olha, a aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, a massa do pistão 50 kg, a área do pistão, essa face aqui, né, do pistão é 0,01 metros quadrados, a massa de ar 5 kg, que é 0,005 kg, 5 litros, que é 0,005 metros cúbicos, V2 é igual a 0,002 metros cúbicos, e o deltazinho é menos 260 kJ por quilo, porque está dizendo que a energia interna específica decresce 260 kJ por quilo. Então vamos lá. Nós temos aqui que na realidade esse pistão não tem aceleração. O somatório de forças em X, o X está nessa direção aqui, é zero. Então o que a gente tem agindo do lado direito aqui? O que nós temos agindo sobre o pistão? Nós temos uma força devido à atmosfera, uma força devido ao peso do pistão, que é a massa do pistão vezes a aceleração da gravidade, e nós temos uma força aqui devido à pressão interna lá do cilindro. Tá? Então, ok. O que é essa equação aqui? Seria o somatório de forças, né? Então nós temos uma para cima e duas para baixo. Então, a pressão vezes a área do pistão, que é a força para cima, é o somatório de duas para baixo, ou seja, a força devido à pressão atmosférica e aqui a força devido à massa do pistão. Jogando os valores, então temos aqui 100... Só um minutinho, pessoal, peraí, opa. Peraí. Aqui que nós... peraí, gente, só um minutinho. Sumiu o meu cursor. É que sobe o meu cursor aqui, eu já me perco no exercício. Pronto, veio. Ó, tá difícil, né? O que ele fez aqui? Dividiu tudo pela área do pistão, né? Então ficou mg dividido pela área do pistão. Tá? Passou esse ar do pistão dividido, sobrou pressão atmosférica, que é 100 kPa, e essa área do pistão aqui. Então vai ficar a massa do pistão, 50 vezes a aceleração da gravidade, né? E ele dividiu aqui por 1000. Toma cuidado, olha, dividiu por 1000 para esse daqui da quilopascal. Porque aqui nós temos quilopascal, 100 quilopascal. Para isso daqui da... Se fosse deixado só assim, do jeito que está, ia dar pascal. Mas dividiu por 1000 para dar quilopascal, para poder somar com esse 100. Perfeito? O trabalho, então, é integral de PDV. Né? Então nós temos os dois volumes aqui que foi dado. 149,05 kPa, o valor da pressão. É um processo de 1 para 2 a pressão constante, porque o êmbolo aqui ele está solto, né? Então seria um trabalho a pressão constante, um processo isobárico, né? Então ficaria a pressão vezes a diferença de volume, tá? Ok? Isso, o volume, você tem que o volume final é menor que o volume inicial, ou seja, V2 menos V1 é negativo. Então dá um trabalho negativo, ou seja, então isso aqui diminuiria, ó, viria para cá, ou seja, o sistema está sofrendo, recebendo o trabalho da vizinhança. Tá? Estaria no processo aqui de compressão. Tá? Então temos aqui o W. O calor, deixa eu ver o que ele deu mais aqui, gente. Ele deu o ΔU, beleza, ele deu o ΔUzinho, então nós temos aqui a primeira lei, que é o ΔUzão é igual a Qzão menos QW, onde o Q que ele pediu vai ser o M, a massa de ar, vezes o ΔUzinho, isso aqui é o ΔUzão, mais o trabalho, 0,05 kg, vezes o ΔUzinho, que é menos 260, né? E mais... esse trabalho passou para cá positivo, tá? Por isso que aqui é mais. E aqui ele é negativo, né? Então deu aqui um calor, ó. O que é um calor negativo? Calor negativo é um calor que foi retirado do sistema.
tá? Retirar do sistema. Lembrando, eu vou repetir isso bastante. Você tem um sistema. Qual que é o positivo do sistema? É receber calor para realizar trabalho. Lembra? Na primeira aula eu falei para vocês que na termodinâmica, como é que ela foi descoberta, né? É recebendo calor para gerar trabalho. Então isso é considerado positivo. Receber calor, realizar trabalho. O contrário é negativo. Então se deu um Q aqui que é negativo, significa que está cedendo calor. Se deu um trabalho negativo aqui, significa que o sistema está recebendo trabalho. Então o que a gente entende aqui? O sistema recebe trabalho e cede calor. Para esse caso aqui, tá? Exercício 6. Um gás contido dentro de um cilindro pistão. Esse exercício aqui é legal, né? É bem diferente. Um gás contido dentro de um conjunto cilindro-pistão é mostrado abaixo. Inicialmente, a face do pistão está em x igual a 0, tá aqui, ó. E a mola exerce nenhuma força no pistão. Ou seja, quando está em x igual a 0, você não tem força de mola aqui. A força de mola só vai começar a ter a força para baixo, que a mola vai tentar empurrar esse pistão para baixo, né? Quando ele começar a expandir, porque nós está recebendo calor aqui, ó. Então esse pistão vai tender a ir para cima, até atingir os pinos de parada. Tá vendo? Até atingir os pinos de parada. Mas enquanto estiver ali, a mola vai fazendo pressão para baixo, né? Então vamos lá, a gente tem uma força na vertical para baixo aí da mola, né? Vamos continuar. Como resultado da transferência de calor, o gás expande, elevando o pistão até que ele atinja as paradas. Neste ponto, a face do pistão está localizada em x igual a 0,06 metros. Tá aqui, olha. Então parte de 0 até 0,06, 6 centímetros. E a transferência de calor cessa. Então atingiu aqui o pino de parada, parou do sistema receber calor. A força exercida pela mola no pistão, à medida que o gás expande, varia linearmente com o x, de acordo com essa fórmula aqui, ó. A força da mola é kx. Então, como esse K é constante, ele deu de 9.000 newtons por metro, então, na realidade, à medida que vai aumentando x, vai aumentando linearmente a força da mola. Tá? Começa de 0 e vai até um valor máximo aqui, até atingir a parada, de x igual a 0,06. Né? Onde o K é 9.000. Atrito entre o pistão e o cilindro é desprezível. Determinar, letra A pressão inicial do gás. Letra B, o trabalho realizado pelo gás no pistão. E C, a transferência de calor para o gás. Então nós temos aqui todo o trabalho, tudo que foi dado aqui, olha. Não foi colocado no exercício aqui, mas a energia interna específica dos estados 1 e 2 foram dados. Porque aqui, ó, o que é o estado 1? É quando é x igual a 0. O que é o estado 2? Quando x é igual a 0, quando tocou o pino ali. Tá? Então a gente vai considerar o estado 2, que na hora que tocar o pino de parada é o estado 2. Né? Que poderia ir para o estado 3, se ele continuasse, por exemplo, a jogar calor dentro do sistema, mesmo tocando o pino de parada, o que pode acontecer? O sistema vai aumentando a sua energia. Poderia ser 3 estados, né? O estado x igual a 0, o estado x2 igual a 0,06 e o estado 3, por exemplo, continuar no x3 igual a 0,06 metros com a energia interna modificada. Quem sabe isso é um trabalho até para uma avaliação nossa, né? Colocar mais um processo aí nesse exercício. Tá? Então vamos lá. A gente tem aqui então, para x igual a 0, tá fazendo uma análise aqui, olha, fazer esse tipo de análise aqui, onde tem a força do gás aqui interna, uma força aqui devido à massa do pistão, uma força da atmosfera, você vê que não tem a força da mola aqui. É porque está considerando para x igual a 0. Por quê? Porque ele pede a pressão inicial do gás. Então, no início, a gente não tem a força da mola. Então, por isso que a gente tem somente essas 3 forças envolvidas. Então, o que nós temos aqui? A força devido ao pistão para cima e 2 para baixo.
a do peso e da atmosfera. A gente já fez isso no exercício anterior, não é? Passando a área do pistão dividido, a gente tem aqui que a pressão do gás é 112,6 kPa. A letra B, pessoal, já é assim, olha, o trabalho realizado pelo gás no pistão até ele atingir 0,06, né? Então, o que falta a gente calcular aqui? Opa, pronto. A gente falta, a pressão do gás foi dada. Ah, sim, sim. Nesse segundo caso aqui, veja bem, nesse segundo caso aqui, o que nós temos? Na realidade, a pressão do gás, ela vai modificando, né, gente? Ela vai modificando. Então, nós temos uma nova pressão do gás aqui, tá? Aqui no início, a pressão inicial é 112,6, tá? Só que, veja bem, essa força da mola vai aumentando à medida que vai subindo. Ou seja, então a pressão interna do gás, né, ela provavelmente ela vai aumentando para compensar realmente, porque você tem uma mola que está fazendo força para baixo. Então a pressão do gás tem que ir aumentando a partir da pressão inicial para modificar, para ir empurrando a mola. Porque a força da mola, olha, vamos pensar em termos físicos. A força da mola vai aumentando com relação a x. Ora, se a força da mola vai aumentando com relação a x, a pressão interna tem que ir aumentando também. Então, aqui nós temos uma nova... Isso aqui era uma situação para o início. Agora, na letra B, na hora que atinge o pino de parada, além desse daqui, ó, da massa do pistão, da pressão interna do gás, da pressão atmosférica, a gente tem uma força aqui com relação à mola. E com uma nova pressão do gás. Então aí ele faz a análise novamente aqui, onde nós temos uma nova pressão do gás. Temos aqui a mesma pressão aqui devido a uma mesma força, desculpa, aqui é uma força devido ao gás, é uma nova força devido ao gás, porque aqui nós temos pressão vezes a área, aqui nós temos uma força devido à massa do pistão, que é a mesma, aqui nós temos uma força devido à pressão atmosférica, que é a mesma, e aqui nós temos uma força devido à mola, que é Kx, né? E esse x aqui vai de 0 a 6, ele parte de 0 a 6, olha. Tá vendo? Parte de 0 a 6. A única componente que vai aqui ser dependente de x é essa daqui, né? As outras vão ser constantes, tá? Então nós temos aqui, qual que é a nova pressão do gás? O que é o trabalho? O trabalho é igual à integral de x1 até x2, ou de volume 1 até volume 2. Ele colocou de x aqui por quê? Porque na realidade a expressão toda aqui está em função de x, tá? Integral aqui então de pressão do gás vezes... O que significa a área vezes dx, hein, gente? O que é essa área do pistão vezes dx? Daqui não é um volume? Sim, tá vendo? Não era PDV? Não é? Então a expressão era W igual a integral de V1 até V2, tá? Mas só que aqui ele diluiu, na realidade ele escreveu PDV como P, que multiplica a área do pistão vezes dx, é o volume. Só que esse volume vai variando com relação a x. Então área vezes dx é o volume aqui, ó, foi substituído já. Por isso que ele colocou a integral de... Não, então por isso que ele colocou a integral de x1 até x2. Né? Antes era o quê? Integral de V1 até V2. Só que esse volume foi escrito em termos de área vezes dx. Entenderam? Tá? Então, o que é a pressão do gás vezes a área do pistão? Foi dado aqui, ó. Toda essa expressão, ó. Devido à pressão atmosférica, tá vendo? A massa, devido à pressão da massa e devido à força aqui, ó. A força da mola. Força do pistão, desculpa, força da pressão atmosférica devido à pressão atmosférica, força devido ao peso do pistão aqui, né, e a força de mola. Tá fazendo a integração aqui, opa, a gente tem esse valor aqui. Tá? Esses dois vão ser iguais ao do primeiro caso da letra A, só que esse aqui, agora no caso B, nós temos a força da mola. Letra C, a transferência de calor para o gás. Né? Então, seria, qual que foi
nesse movimento daqui para cá, quanto, até atingir o pino de parada, quanto que foi aí o calor colocado. Porque na hora que atingiu o pino de parada, parou de colocar calor, né? Atingiu o pino de parada, ele disse aqui, ele diz que neste ponto, cadê? Eu levando a pistão, ele diz, né, que a transferência, e a transferência de calor cessa para x igual a 0,06 metros. Então aqui a primeira lei, ele isola aqui o que aqui é o Uzão escrito em termos de delta Uzinho, e jogou os valores aqui. Ele descobriu o trabalho, o delta Uzinho ele deu, a massa do gás ele deu, ele descobre que o calor aqui é positivo. Calor positivo e trabalho positivo, significa o calor foi recebido e o trabalho aqui, o sistema realizou o trabalho sobre a vizinhança, por isso que deu um trabalho positivo. Tá? Aí volta esse exercício, ele é um pouquinho mais elaborado. O que eu poderia fazer? No exercício aqui, eu poderia ir para o estado 3 e pedir, continuar jogando calor aqui, olha, e dar um outro dado aí no estado 3 para vocês, né? E para vocês descobrirem o que ido até o estado 3, tá? Exercício 7. Um gás sofre um ciclo, ele é diferente porque agora aqui nós temos um ciclo. Tá? Nós temos o processo de 1 para 2, temos 3 processos. O processo de 1 para 2, o processo de 2 para 3 e retorna de 3 para 1, retorna para o estado 1. Tá? Então vamos lá, um gás sofre um ciclo termodinâmico que consiste de 3 processos. O processo de 1 para 2 é de compressão, então ele vai ser comprimido. Né? Como PV igual a constante, lembrando que o N aqui é igual a 1. Lembra que a gente tem a expressão do trabalho, né? Para o N igual a 1? A gente tem isso daí, né? Tá? Com relação ao processo de 1 para 2, tá? O processo de 1 para 2 respeita essa equação, onde ele deu a pressão de 1 bar, o volume 1 de 1,6 metros cúbicos, ao volume 2 de 0,2 metros cúbicos, e a diferença de energia interna entre o 2 menos o 1 é 0. O processo de 2 para 3 já não vai ser mais essa expressão. Vai ser o processo a volume, a pressão constante, o processo isobárico, com V3 igual a V1. Tá? Então, vai de 2 para 3, onde o volume no estado 3 é igual ao volume no estado 1. Esse daqui, ó. Depois vai de 3 para 1. O processo é a volume constante, é isocórico ou isométrico. Lembra? E deu aqui que a diferença de Uzão 1 menos Uzão 3 é menos 3.549 kJ. Esse é um exercício diferente, onde envolve um ciclo com 3 processos. Tá? Desprezar a energia cinética potencial do sistema. Determinar a transferência de calor e trabalho do processo 2 para 3. Então ele quer o W de 2 para 3 e o Q de 2 para 3 em kJ. Este é um ciclo, aí ele pergunta, este é um ciclo de potência ou ciclo de refrigeração? Vai depender, né? Se for o trabalho todo for realizar, na realidade, se o trabalho for cedido, é um ciclo de potência. Se o trabalho é um ciclo de refrigeração, né, um ciclo de refrigeração. Por exemplo, a geladeira, ela tem um ciclo de refrigeração. O que a geladeira acontece nela? Ela recebe potência, né, potência elétrica, ela recebe, então, um trabalho em forma de uma potência elétrica, né? Então a gente vai ter que, seria negativo. Então, ó, se o trabalho do ciclo for negativo, é refrigeração. Se o trabalho do ciclo for positivo, ele está cedendo uma potência para a vizinhança, é o ciclo de potência. O ciclo de potência tem a intenção de gerar potência, de ceder potência. O ciclo de refrigeração não. Ele precisa de um aporte de trabalho, ele precisa de um aporte de uma potência elétrica para poder realizar o ciclo de refrigeração.
né? Porque a gente vai ver isso depois lá, quando a gente estiver vendo a segunda lei, né? A gente vai ver os ciclos lá, o ciclo de refrigeração, vamos falar um pouquinho dele, né? Ele tem que receber um aporte de trabalho, no caso em forma de corrente elétrica, para poder realizar o ciclo, porque é uma coisa não espontânea, né? É um processo espontâneo. Na verdade, o ciclo de refrigeração ele parte de uma fonte fria, o calor, e vai para uma fonte quente. Não é natural isso daí, né? Então ele precisa de um aporte de trabalho, ele precisa de um trabalho para ele poder ir do frio para o quente. Mas depois a gente vai ver isso, tá? Vamos lá. Então a primeira coisa que ele pediu aqui foi determinar a transferência de calor e o trabalho no processo 2 para 3. Então o trabalho de processo 2 para 3 vai ser integral de P dV, né? O P2 ele deu e V3 menos V2. Tá? Então nós temos o V2 ele deu, olha. E o V3 ele falou que era igual a V1. Então é fácil isso daqui, né, galera? Então nós temos aqui, ó, de 2 para 3 teve o quê? Na realidade uma diferença de volume, né? De 2 para 3. Ele veio de 0,2, que é o V2, foi para 1,6, ó. Tá? Então teve uma expansão aqui no caso, né? Ele veio de V2 para V3. V2 é igual a 0,2 e foi para V3, que é V3 que é igual a V1 de 1,6. Então teve um processo de expansão. Ó, o processo de expansão, o trabalho é positivo. Não tem que dar outra coisa, né? Como é que ele calculou então a pressão? Ele não deu aqui, olha. Ele não deu, na realidade, ele falou que a expressão de 1 para 2, de 1 para 2, ó, veja bem, deixa eu ver aqui. Como é que a gente poderia calcular aqui a pressão P2, hein, gente? Como é que a gente poderia... Aqui ele está calculando a pressão P2. Olha, se a gente pegar o processo de 1 para 2, não é um processo politrópico onde estabelece essa expressão, então a gente tem que P1, V1 não é igual a P2, V2. Se ele deu P1, V1, V2, a gente tira o P2 dessa expressão aqui, ó. O que é isso daqui, olha? Nada mais é P1, V1 igual a P2, V2, que é tirado aqui do processo 1 para 2, ó. E a gente tira a pressão P2, que é 8 bar. E V3 igual a V1. Então a gente tem aqui a pressão P2, né? Porque, olha, veja bem, gente, o processo de 2 para 3 é a pressão constante. Aqui no processo de 1 para 2 não é a pressão constante. Então ele deu uma pressão P1 e falou que a equação que regia era esse daqui, olha. Tá? Equação de Boyle-Mariotti, né? Tá? Então aí nós temos aqui pressão constante V3 é igual a V1. Então a gente calculou o trabalho de 2 para 3, entenderam? Tá certo? Tranquilo, né? O que de 2 para 3? Então nós temos o trabalho, e aqui é a primeira lei, nós temos usão 3 menos usão 2, né? O calor trocado de 2 para 3 é a diferença das energias internas aqui de 2 para 3, e o trabalho de 2 para 3. Isso daqui foi dado, né? Isso daqui foi dado, tá? Então vamos lá, olha que interessante. Na realidade, eu falei que isso daqui foi dado, né? Mas de uma forma implícita, porque o que acontece? Aqui ele deu o valor de usão 1 menos usão 3 e deu o valor de usão 2 menos usão 1. Qual que seria então usão 3 menos usão 2? Está vendo? Ele deu usão 2, então ele deu a diferença de energia do processo de 1 para 2, ele deu a diferença de energia de 1 para 3. Ora, então qual que seria a diferença de energia interna de 2 para 3? A gente tem que a diferença de trabalho do ciclo é igual a zero, gente. Porque o ciclo, o que acontece? Né? A diferença de energia, porque a diferença de energia, no caso, vamos dizer, a energia líquida interna do ciclo, como ele parte do estado inicial e volta para o mesmo estado inicial, ele parte de usão U e volta para usão U. Ou seja, aqui a diferença da energia interna no ciclo é zero. Vocês estão me entendendo?
tá? Porque é um ciclo aqui. Então vai ser 0. Ele terminou, começou em Uzão U e terminou em Uzão U, ou seja, o Uzão U menos Uzão U é 0. Né? Só que, ó, o que é o trabalho do ciclo? Você pega o trabalho, desculpa, o que é a diferença de energia interna do ciclo? Hoje eu estou meio assim, não estou raciocinando que é muita coisa, né? Então do ciclo, ele pegou, ó, o ciclo de 1 para 2, pegou de 2 para 3 e pegou de 3 para 1, tá vendo? Tudo isso daqui é o trabalho, olha, é o líquido do ciclo, que é 0. Ele começa em Uzão U e termina em Uzão. Tá vendo? Por isso que é 0. Tá? Aqui, ó. Esse Uzão 2 cortou com esse Uzão 2. Tá vendo? Esse Uzão 1 corta com o Uzão 1. Tá vendo? Esse Uzão 3 corta com o Uzão 3. Dá 0. Aí só que ele dividiu isso aqui nos processos. Ele pegou o que era do ciclo e repartiu isso daqui nos processos. De 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1. Ora, então, mas só que separadamente ele deu. De 1 para 2 aqui ele deu que é 0. E ele deu que de 1 para 3 é menos 3.549. É isso daqui, ó. Então, o Uzão 2 de 2 para 3, olha, que é esse daqui, que está na nossa equação, é igual a esse 1 aqui, menos, né? Porque passa para lá negativo, né? Esse aqui passa para lá negativo, inverteu aqui, passou... Aí, então acaba dando positivo. Tá? Certinho? Opa, né? Aqui, toma cuidado com esse algebrismo aqui. Né? Aqui está o Uzão de 1 menos o Uzão de 3. Se a gente pegar aqui e inverter aqui, o Uzão de 3 menos o Uzão de 1, aqui vai ser positivo. Então toma cuidado com esse sinal aqui. Tá? E assim ele calculou o Q de 2 para 3. Né? O que mais que ele pede? Tá. Agora ele vai fazer o seguinte. Opa. Ele calculou aqui o trabalho de 1 para 2. Porque a gente tem que ver todo o trabalho aqui. Porque ele está perguntando aqui, ó, é ciclo de potência ou ciclo de refrigeração? Então nós temos 3 processos, galera. A gente tem que ver o trabalho realizado no processo de 1 para 2. O trabalho realizado no processo de 2 para 3. O trabalho realizado no processo de 3 para 1. Tá? Então, o que acontece? A gente vai ter que ver, somar esses trabalhos aqui todos e ver se ele dá positivo ou negativo para a gente ver se o ciclo é de potência ou o ciclo é de refrigeração. O trabalho de 2 para 3 ele já deu. Tá? O que mais? Tá bom aqui. Então vamos lá. Aqui ele calculou o calor trocado, né? Isso é o que ele pediu. O Q de 2 para 3 foi o que ele pediu. Agora aqui, olha, tem o trabalho de 1 para 2 que ele calculou, tá vendo? É o que a gente quer calcular. O trabalho de 2 para 3 ele já deu aqui, né? E o trabalho de 3 para 1, gente, como o volume é constante, o trabalho vai ser o quê? 0. Ó, o que ele falou? O trabalho do ciclo é o trabalho de 1 para 2, mais o trabalho de 2 para 3, mais o trabalho de 3 para 1. Então o trabalho de 2 para 3 já foi calculado aqui em cima. O trabalho de 1 para 2 vai ser calculado aqui agora. Nós vamos calcular. O trabalho de 3 para 1, o volume é constante. Então o trabalho devido ao deslocamento de fronteira é nulo. Então esse trabalho é nulo. Então vamos ao cálculo do trabalho. Então ele pegou o processo aqui de 1 para 2. O processo de 1 para 2, cadê? O processo de 1 para 2, ele falou que o ΔU é 0. Se a gente aplicar a primeira lei de 1 para 2, como o ΔU é 0, da primeira lei a gente tem que Q1, 2 é igual a trabalho de 1 para 2. Não é? Isso daqui vem da primeira lei, ó. Com o delta de o 2 menos o 1 igual a 0. É a primeira lei. Então o trabalho trocado no processo de 1 para 2 é igual ao calor trocado de 1 para 2. Então o trabalho de 1 para 2 vai ser igual ao quê? Integral de V1 PDV. Só que o trabalho de... Olha como é que esse exercício é muito bom, tá?
O trabalho de 1 para 2, ó, é de PV com N igual a 1. Tá vendo? PV igual a constante N igual a 1. Lembra que a gente fez lá atrás? A gente calculou que o trabalho para o caso de quando N é igual a 1, a gente tem essa expressão aqui, galera. Ó, dá uma olhadinha lá atrás. Tá vendo? PV, logaritmo neperiano do V, aqui no caso V2 sobre V1. Aqui poderia vir P2V2 ou P1V1. Porque lembra, a fórmula era uma constante que multiplicava o logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Essa constante pode ser P1V1 ou pode ser P2V2. Aqui no caso ele pegou P1V1. Tá? Aqui ele tem o P1 e tem o V1, mas poderia pegar o V2. Ele não calculou o P2 aqui? Deixa eu ver. Nós teríamos que calcular o P2, né? Calculou o P2, ó. Tá vendo? Você poderia pegar o P2V2 também. Não tem problema, tá? Então pegou P1, V1 e V2, V1 ele tem trabalho de 1 para 2, desculpa, o calor de 1 para 2 é negativo, deu menos 3.327, ou seja, no processo de 1 para 2, esse processo recebeu o calor. Desculpa, o processo cedeu o calor, tá? Porque aqui é negativo, né? Então, o que acontece? Quando é positivo, o que é positivo? Recebe calor para gerar trabalho. O negativo, o que é? Recebe trabalho para ceder calor. Aqui, no caso, é negativo. Então, significa que o seu sistema está cedendo calor. De 2 para 3, o seu sistema já está o quê? Recebendo calor. Tá vendo? Está recebendo calor e gerou trabalho, ó. De 2 para 3 foi positivo e foi positivo, tanto o Q quanto o W. Então seria um Q recebendo o Q para gerar o W. Tá? E de 1 para 2, não, aqui ele cedeu calor. Ó. Tá? Cedeu calor. O que mais? Ok. De 1 para 2. Tá bom. E aqui você vê, deixa eu ver, o trabalho de 1 para 2, ele chegou a dar aqui. Trabalho de 1 para 2, a gente acabou de calcular. Eu estou ficando doido. Trabalho de 1 para 2, ele acabou de calcular aqui. Então, olha, o trabalho de 3 para 1 é 0. Né? 3 para 1 é 0. Então, nós temos que o trabalho do ciclo vai ser o trabalho do processo de 1 para 2, o processo de 2 para 3 e o processo de 3 para 1. Tá? Deu um trabalho aqui, olha, o trabalho do ciclo deu positivo. Significa o quê? Significa que ele está cedendo o seu sistema como um todo. Ele está cedendo, o líquido dele foi positivo. Né? Teve hora que ele recebeu o trabalho, aqui ó, teve hora que ele recebeu o trabalho, teve hora que ele cedeu o trabalho. Só que o trabalho que ele recebido é menor que o trabalho cedido. Então, aqui resultando em um trabalho cedido. Isso caracteriza, quem cede potência é o ciclo de potência. Tá? Então, dá uma estudadinha aí nesse exercício. Esse exercício é muito legal, né, porque envolveu o primeiro exercício nosso envolvendo um ciclo termodinâmico. Tá, pessoal? Bom, fiquem atentos, eu fiquei devendo para vocês aí o nosso fórum, né? Fiquei devendo o nosso fórum da semana passada. Alguns alunos estão me perguntando sobre o sistema de avaliação. Então, assim, na realidade, o conselho da universidade já sugeriu algumas coisas para a gente, e uma delas é dar exercícios de avaliação. Então, assim, eu vou dar um exercício avaliando vocês, né? Mas é um exercício de consulta. Tá? Vamos supor que eu não quero chamar de prova, né? Mas seria um exercício que eu vou passar para vocês, onde vocês vão poder consultar em casa. Consulte em casa aí, porque eu não posso dar prova para vocês, né? Mas eu posso dar um exercício, como que alguns professores estão dando exercícios avaliativos, tá? Vamos fazer um estudo dirigido aí, né? Tá? Então aí eu vou colocar exercícios aí de todos os capítulos que a gente viu até agora. A gente viu 4 capítulos, né? Apesar daqui ter escrito capítulo 5, mas é o nosso capítulo 4.
Então eu vou dar para vocês aí no primeiro exercício avaliativo nosso aí, vai ser envolvendo os 5 primeiros capítulos. Eu vou dar mais uma aula de a primeira lei da termodinâmica para sistema aberto. Aí depois eu vou passar um trabalho para vocês envolvendo exercícios com relação a esses 5 primeiros capítulos aí. Tá bom? Fique aí no aguardo, tá? Mas não se desespere com isso não. Nossa, tá, porque estava tendo até pouco tempo, estava tendo uma discussão ainda sobre esse sistema de avaliação. Eu, para falar em dúvida para vocês, eu estava em dúvida ainda de como que eu ia avaliar até há pouco tempo atrás, né? Por isso que eu deixei em aberto para ver o que o pessoal ia decidir sobre isso. Estava tendo ainda muita discussão, né? Alguns estavam avaliando pela presença do aluno, né? Pela participação do aluno, e tem muitos modos. Eu vou avaliar assim, dando exercícios para vocês fazerem, tá? Então eu vou dar tipo uma lista de exercícios para vocês fazerem, envolvendo, por exemplo, 5 exercícios, né? Eu vou dar uma lista para vocês de 5 exercícios, pegando um exercício de cada capítulo, e vocês vão poder consultar aí, tá? E como eu fazia prova nos Estados Unidos, né? Quer dizer, alguns professores, né, eles davam a prova no envelope para casa, né? A gente abria e cronometrava o tempo, e por incrível que pareça, eu não fazia nada ilegal, né? Pegava, abria o envelope, alguns professores faziam isso, abria o envelope e você cronometrava lá o seu tempo e fazia a prova naquele tempo lá, com consulta, né? Mas assim, e fazia a prova individualmente, eu nem perguntava para os colegas, né, tal. Mas aí o que eu vou pedir para vocês fazerem? Pedir para entregar para mim por escrito, tá? Entregar para mim por escrito. Aí depois a gente pode fazer um fórum debatendo, a gente pode sortear um aluno, por exemplo, né, da turma, a gente sorteia um aluno aí para poder explicar para a gente os exercícios, né? Ou podemos sortear 5 alunos aí para explicar para a gente os exercícios que foram dados, tá bom? Ou até mesmo resolver um novo, né? Porque se fez os 5, então se a gente der um parecido, vai saber resolver, né? Mas a gente vai ver como é que a gente vai fazer. A princípio, então, eu vou dar esse exercício avaliativo, é uma lista de 5 exercícios aí para vocês, um de cada capítulo para vocês fazerem, certinho? Obrigado, até a próxima. Eu vou deixar os slides dessa aula hoje para vocês em PDF, e vou deixar o vídeo também disponível para vocês, tá? Desculpa, às vezes no vídeo a gente tropeça um pouco no falar, que eu fico preocupado às vezes com algumas coisas, a gente dá uma tropeçada aí, mas vamos caminhando, né, gente? Espero que vocês estejam com toda a força aí durante essa pandemia aí, né? Espero que vocês estejam equilibrados. Eu sei que é difícil, né? Muitos alunos estão tendo problemas aí familiares, inclusive com relação ao trabalho dos pais, né? E por isso que eu também não estou sendo muito exigente, essa cobrança muito intensa com vocês, tá? Se eu tivesse numa outra condição, eu talvez pegaria mais pesado, mas eu estou deixando mais leve de propósito aí, porque eu sei que muito aluno está passando por muita dificuldade, né? Então a gente vai fazer de uma maneira mais light possível aí, e vamos aí nesse sistema de avaliação aí de vocês, tá bom? Se surgir outro, como é tudo novo pra gente, né? Se surgir mais um, talvez eu possa dar um trabalho para vocês entregarem para mim, né? Um trabalho por escrito aí, você pode fazer no computador, bonito, né? Tal, um trabalho aí resumindo, ou uma aplicação, né? Do que a gente viu até hoje, né? Desses 5 primeiros capítulos aí, é um trabalho de aplicação, e quem sabe a gente faz isso, hein? Eu passar um artigo para vocês, um tema para vocês aí, né? Onde vocês possam procurar isso na internet, aí cada um viria com um tema, isso é legal, hein? Então a gente faria, por exemplo, esse exercício avaliativo, né, com essas 5 questões, e mais um trabalho que eu faria uma proposição de um tema relacionado ao que a gente viu, e cada um teria a sua criatividade de procurar um exemplo daquilo lá. E aí, o legal é que cada um faz uma coisa diferente do outro, né? Provavelmente diferente do outro, tá? Então, a princípio, vamos pensar nisso, que eu acho que é bem legal, né? A gente dá igual para todo mundo,
né, que seria aqueles 5 exercícios, lembrando que a gente chamaria 5 alunos aí para explicar para a gente os exercícios, e o outro seria um trabalho com a aplicação do que a gente viu e deixaria em aberto para vocês analisarem o que vocês quiserem aí, tá bom? Eu poderia sugerir até um tema também, né, de, sei lá, de energia eólica aí, quem sabe, né, ou de concentração solar, quem sabe, né, a gente dá um trabalho para vocês fazerem aí, tá? E a gente repetiria esse mesmo esquema para a próxima fase nossa, né, quando a gente entrar em mecânica dos fluidos, né, a gente faria o mesmo esquema, né, daria o exercício avaliativo e um segundo trabalho. Então a gente teria como nota essas duas listas de exercícios, tá? Contemplando as unidades, né? E esses 2 trabalhinhos aí que vocês me entregariam, aí que eu deixaria mais livre para vocês escolherem aí, daria um tema geral e vocês, cada grupo aí faria alguma coisa aí, tá bom? Vamos conversando, tá? Sem desespero, porque já basta o desespero da pandemia, né? Fiquem com Deus aí, pessoal. Até mais.